Falar primeiro os pré-requisitos e depois eu quero trazer uma reflexão com vocês e gostaria que vocês interagissem comigo ao longo da palestra. Mas quem sou eu? Eu sou formada em Engenharia Biomédica, assim também como sou estudante de Engenharia Mecânica na UFMG. Sou estudante para tirar a licença de piloto de avião, sou divulgadora científica, eu acredito que muitos aqui me conhecem por conta dessa parte. Sou autora de um livro sobre o Sistema Solar, astronauta análoga pelo Habitat Marte, igual foi apresentado aqui anteriormente. Influenciadora digital, descobri e detectei aí cerca de 50 asteroides, medalhista em competições. E acho que dessa lista aqui, o que mais me impacta, que é o grupo de STEAM Space, que inclusive eles estão presentes aqui. O que é o grupo InSpace? Foi uma ideia que eu tive em 2019 de tentar trazer mais pessoas para essa área. Mas eu não queria que fosse algo que você põe ali a oportunidade, a pessoa clica e você não tem interação, não. Nós formamos basicamente uma família. E eu conheci essas pessoas? Não. Eles se cadastraram, fiz um sistema de seleção. No início pensei que ninguém iria topar e hoje nós somos 70 pessoas no Brasil inteiro e eles participam dos eventos, igual tivemos aqui 5 palestrantes do grupo InSpace. São pessoas muito engajadas e que lideram forças e que estão tentando fazer o barulho nessa parte espacial no Brasil. Sou astrônoma amadora e tenho quase 10 anos de ativismo tentando trazer cada vez mais mulheres para essa área de STEM. Inclusive, o grupo InSpace, o primeiro grupo que eu tive contato, que foi de astronomia, eram todos os membros homens. Hoje, o InSpace, embora ele é aberto, qualquer pessoa pode participar, tem assim, um interesse muito grande de mulheres. Hoje, elas são 70% do grupo. Então, assim, eu percebi que talvez faltava alguém ali, uma mulher, para poder liderar um grupo e tentar, sei lá, trazer cada vez mais mulheres. Nessa palestra específica, eu vou falar sobre quais os requisitos para se tornar astronauta da NASA. Por que eu escolhi os da NASA? Porque é bem parecido com, por exemplo, da Agência Espacial Japonesa, Agência Espacial, a ESA, por exemplo. Muda um ou outro detalhe. Então, se você sabe quais são os pré-requisitos e você quer se candidatar, para as outras é bem parecido. Então, vamos para a primeira. É necessário que você possua mestrado, entre aspas, eu vou explicar por quê, em um campo de STEAM. Eu acredito que todo mundo aqui sabe o que é STEAM, mas eu gosto de reforçar porque sempre tem alguém que não sabe. É um acrônimo para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Então, por exemplo, me formei em Engenharia, já está dentro, então pode. Matemática, Física. Eu não vou falar todos os cursos específicos, porque, por exemplo, para um americano, geralmente muda o nome do curso. Então, fica aí desde que esteja dentro dessa área. E que seja uma instituição credenciada. Aí, esse mestrado, ele tem um porém. Você tem que ter mestrado. Porém, serve também que você tenha um diploma de doutor em medicina ou doutor em medicina osteopática, que você tenha concluído o programa de escola de piloto de teste, que seja reconhecido nacionalmente nos Estados Unidos, e que você tenha aí pelo menos 2 anos de trabalho para um programa de doutorado. Ou seja, é porque o que acontece? Você pode fazer mestrado e doutorado, ou você pode ir direto da graduação para o doutorado. Então, se você não fez o mestrado, você também pode participar. É necessário que você tenha pelo menos 2 anos de experiência na área na qual você formou. Me formei em engenharia, por exemplo. Vai lá, trabalha na sua área durante pelo menos 2 anos. Ou, aí abre uma possibilidade. Se você tem pelo menos 1000 horas de tempo de piloto, se você já pilotou aí por pelo menos 1000 horas como comandante de aeronave, você também pode se candidatar pensando nessa possibilidade. Ser capaz de passar no exame físico de astronautas, o Rodrigo falou o quanto que é difícil, porque tem até peso mínimo que você tem que ter para poder participar. Eu vou fazer um asterisco nisso porque depende. Mas, por exemplo, para a NASA você tem que ter uma altura, um peso e por aí vai. Por quê? Porque é difícil, você vai ter ali uma sobrecarga muito alta e corre o risco também de você ter aí um problema dos seus órgãos. Inclusive, eles têm vários problemas por conta da microgravidade na estação espacial. Então, lá eles estão treinando o tempo todo. Então, se você quer ser astronauta, você vai ter que começar a fazer algum tipo de atividade física
de forma séria. Isso daqui é uma das coisas que eu falo que é mais importante, porque a parte de ter graduação em área de STEAM, ok, não é impossível, ter um mestrado, ter as 1000 horas de voo, ok. Agora, essa parte aqui é uma das que mais pegam, que é você ter a habilidade de ser líder. Isso é algo que pode ser trabalhado? Pode. Mas, enfim, trabalhe em equipe. Eu circulei de vermelho porque tem muitas pessoas que às vezes tem tudo, é um gênio, não sabe trabalhar em conjunto. Então, assim, isso daqui é algo que é levado muito a sério. E a parte de comunicação também. E agora, o mais importante, é necessário ser cidadão americano. Mas aí me perguntam, tá, você falou isso tudo, e agora? Tem formas de brasileiros se tornarem cidadãos americanos. É difícil, é pra caramba. Não vou falar que é fácil, porque tem possibilidades, tem várias categorias que você consegue se tornar cidadão americano. Não é fácil. Mas aí você falou esse tanto de coisa, mas agora tem que ser cidadão americano? Calma. Só para vocês terem uma ideia da concorrência disso, em 2016, que foi o último dado que eu encontrei, tiveram 18.300 candidaturas para, sei lá, umas 16 vagas. Além de você ter aquilo tudo, é claro que eles não têm só aquilo no currículo, tá? Vou mostrar aqui umas extracurriculares, mas, além de tudo, você ainda vai estar concorrendo aí com pelo menos 18.000 pessoas. E aí entram as extracurriculares. Isso aqui é obrigatório? Não, mas pelo que eu andei investigando na biografia dos astronautas, muitos deles têm curso de mergulho, de paraquedismo, aprendem vários e vários idiomas. Então, assim, além de tudo, é importante também que você tenha essas extracurriculares. Essa daqui foi a equipe que entrou em 2019. Foram aqueles que... Na verdade, não. Essa daqui foi a última equipe que entrou. Alguma dessas pessoas vai estar provavelmente na Lua, no projeto Artemis. Então, assim, já está acontecendo. Desses aqui, se puder voltar, aí, volta, aí. Dessas pessoas aqui, eu fiz um estudo para poder saber de qual área elas estão. Tá, quero me formar em STEAM. Mas qual a área de STEAM que é mais chamada? Aí eu fiz um estudo, peguei a última turma que eu consegui encontrar, que foi a de 2019, dos astronautas selecionados pela NASA. A maioria é engenheiro. Então, assim, se você quer seguir como astronauta, é necessário que você seja especificamente engenheiro? Não. Mas a grande maioria são engenheiros. Aí tem biólogo, tem a pessoa que fez matemática, medicina costuma sempre ter também. De geologia, que essa é uma mulher, eu acredito fielmente que ela vai para a Lua, porque ela tem um trabalho muito interessante. E aí é só para vocês terem uma ideia. A maioria é engenheiro. Engenheiro em qual área? Engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro aeroespacial. Eu, como engenheira biomédica, existem astronautas engenheiros biomédicos? Tem. São menos, mas tem. E tá, fui selecionado pela NASA, passei por aquilo tudo, venci 18.000 pessoas, eu sou uma pessoa incrível. O que eu vou aprender? Esse treinamento ele vai incluir você treinar para caminhar no espaço, operar a estação espacial, pilotar aviões a jato, que é esse daqui, o T-38, controlar braços robóticos e russo. Por que eu circulei russo ali? Porque as coisas estão mudando. Até há pouco tempo, quem fazia o lançamento eram os russos, mas agora com a SpaceX, de qualquer forma lá, tá, não sei russo. É um dos treinamentos que é feito, mas a grande maioria deles que entram, eles já sabem russo. Agora uma pergunta para vocês. O que é um astronauta? Por que ela deixou essa pergunta para o final? Ela falou tudo sobre se tornar astronauta, mas o que é um astronauta? Alguém sabe? O que é um astronauta? Eu quero uma resposta. O que é um astronauta? Hã? Uma pessoa que explora o espaço. Mais alguma? O que é um astronauta, Lari? Profissional que viaja para o espaço. O que é espaço? Oi? Desbravador do espaço. Tá, mas o que é espaço? Tá além da Terra.
Por que eu sempre faço essa pergunta? O Rodrigo até chegou aqui a mencionar sobre esse assunto, mas o que é um astronauta? Aí está um problema. Eu e a minha equipe, nós fizemos um artigo científico que foi aprovado para o maior congresso de astronáutica. E nós procuramos a definição de astronauta, cada lugar falava uma coisa. A NASA tem ali a visão dela. Tem alguns que consideram que acima de 100 quilômetros, você chegou em altitude de 100 quilômetros, você é um astronauta. Tem outros lugares que falam que você chegou aí a 60 quilômetros, você é um astronauta. Outros você tem que estar vinculado a uma agência espacial, por exemplo, a própria NASA. E aí, o que é astronauta? Aí é que eu falo, as coisas estão mudando. Se você me perguntasse até uns 5 anos atrás, Loli, tem possibilidade de eu me tornar astronauta? Eu ia olhar e falar, tem, mas é muito difícil. É praticamente impossível. Só para vocês terem ideia, quantos brasileiros já foram ao espaço, né? 5 anos atrás. O Rodrigo falou em 10, eu falo menos. 5 anos, quase impossível. Só que as coisas mudaram. Hoje, se você tiver apenas 56 milhões de dólares, você pode ir pela SpaceX e levar 3 amigos. Esse foi um projeto que aconteceu, se não me engano, ano passado, o Inspiration 4. Essas pessoas aqui que foram selecionadas, como é que elas foram selecionadas? Elas têm tudo aquilo que foi falado? Não. Por exemplo, a Hailey. Ela nem é formada. Ela foi para o espaço. Esses aqui, inclusive, eles são reconhecidos como astronautas. Mas aí cai em terra tudo que você falou. Para ser selecionado pela NASA, mas tem outras possibilidades e é isso que é muito legal. Como é que foi? Eu vou só dar um adendo sobre esse assunto, porque foi um projeto muito interessante e é algo que está acontecendo regularmente, por incrível que pareça. Esse cara aqui, ele fez basicamente um sorteio, não foi bem um sorteio, foi uma seleção. Todo o dinheiro desse projeto seria destinado para um hospital. E aí ele pegou uma profissional desse hospital, ela é estudante aqui correspondente com o nosso seria de medicina. E aí depois ele queria alguém que fosse engajado em STEAM, e aí teve meio que uma competição. A Sayan foi a selecionada, que foi a que o Rodrigo trabalhou com ela. A Sayan tem tudo aquilo, até que a Sayan tem, porque ela já se candidatou para ser astronauta, então ela cumpre ali aqueles pré-requisitos. E esse cara aqui, ele mandou um dinheiro para esse hospital e ganhou o sorteio. É até engraçado que eles ligam para ele, você foi sorteado. Eu fui o quê? Foi para o espaço, eles são astronauta. Aí, esse daqui é um asterisco. Eles foram reconhecidos. Agora, os próximos já está tendo aí um... Será que vai? Será que não? Esses foram reconhecidos pela NASA. Por quê? Porque eles fizeram um treinamento na SpaceX, dentro da própria NASA. Quantos astronautas brasileiros já foram ao espaço? Considerando o espaço 100 quilômetros acima da superfície. Alguém sabe quantos? Quantas pessoas já foram... Quantos brasileiros já foram ao espaço? 1? 2? Quantos? 1? Quantos astronautas já foram ao espaço? Pode chutar. Quantos vocês acham que já foi ao espaço? 2, 5, 1. Esse 1, quem que você acha que é? O Pontes, o Marcos Pontes. E você? Apenas 2 brasileiros foram ao espaço. E aí nós vamos fazer mais um questionamento. Foi esse cara aqui, ó, o Vitor. Ele comprou criptomoeda. Eu não lembro exatamente como que foi a história, mas, se não me engano, ou ele foi primeiro ou ele foi sorteado. Ele foi para o espaço. Inclusive, ele é engenheiro. Essa daqui foi a primeira mexicana ao espaço. A história dela é bem interessante também. Eles cumprem aqueles pré-requisitos? Não. Eles são reconhecidos pela NASA, por exemplo, como astronautas? Não. Mas eles subiram os 100 quilômetros. São astronautas ou não são astronautas? Eles chegaram num lugar que pouquíssimas pessoas chegaram. Por que eu trouxe esse questionamento? Porque foi algo que nós pesquisamos muito. E é algo que, a meu ver, ou eles vão colocar mais uma categoria, sei lá, astronauta civil, por exemplo, ou vai ter uma certa mudança aí. Eles foram pela Blue Origin, inclusive vocês podem comprar, tem possibilidade aí de comprar um voo. Não sei como que está hoje, mas algumas pessoas já compraram. Você paga aí alguns milhares de dólares, não sei o preço da Blue Origin.
E você consegue ir ao espaço. Esse aqui são só 10 minutos, tá? A diferença desse para esse daqui é que eles ficaram 3 dias no espaço, teve pesquisas científicas, e esse daqui foram alguns minutos, entre os 10 e 20 minutos. E tem também a Virgin Galactic, por exemplo, o Marcos Palhares, ele vai participar. Que é uma possibilidade também. Você pode vir aí a pagar e se tornar um astronauta pela Virgin Galactic. Também são alguns minutos, não é, por exemplo, da SpaceX, que você pode passar lá alguns dias. Mas hoje tem possibilidades. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui quer se tornar astronauta? Agora eu estou falando que é possível. Falei que era impossível no início. Luísa, Camila, o Palhares, a Laisa. Bom, pessoal, as coisas, igual eu falei, as coisas mudaram. Hoje é possível e eu acredito que em breve vamos ter novos brasileiros no espaço e que isso não vai se vai se prender apenas a isso. Aí Marte, o próprio projeto Artemis. Então, assim, hoje é possível, é muito difícil, tá? Não estou facilitando. Tanto que nós só tivemos 2 até hoje. E os 2, assim, vocês viram, foi algo muito específico. O Pontes tem lá toda a história dele e o Vitor foi como se fosse um sorteio. Então, assim, existem possibilidades. Então, quem sabe, eu acredito fielmente que algum de vocês vai ser o próximo brasileiro no espaço. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Eu vi que tem muitos seguidores aqui, o pessoal do InSpace. E estou aberta a perguntas. Obrigada, pessoal. De acordo com a organização